Olá pessoal, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos a mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida Univale. E hoje recebemos aqui no nosso programa uma convidada ilustríssima, doutora Marcela de Medeiros e Valério. Eu vou começar lendo rapidamente a biografia dela aqui. E uma coisa muito importante, a doutora Marcela é egressa da Univale, egressa do curso de Direito, e há mais de 10 anos é especialista em imigração internacional nos Estados Unidos e Europa, mestre em Direito Internacional, Empresarial e Transações Internacionais pela Cardozo Law School, uma universidade fundada por judeus nos Estados Unidos e que está entre as 10 melhores faculdades de Direito dos Estados Unidos. Então, queria agradecer a doutora Marcela, que hoje vai falar para a gente aqui sobre um tema que eu reputo da ordem do dia, sobretudo para os valadarenses, para as valadarenses, que é Advocacia Internacional, Desafios e Oportunidades. Doutora Marcela, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Muitíssimo obrigado, prazer estar aqui com vocês. É uma honra voltar para a Univale, que foi minha primeira casa, que me ensinou tanta coisa, tive mestres incríveis aqui. Inclusive, fui convidada pelo professor Ronald, encontrei com ele na rua e conversando, falei, professor, eu tinha o sonho de contar para ele que eu tinha dado certo, né? Porque nas aulas dele ele é sempre muito correto com as coisas. E eu falei, professor, eu fiz mestrado, eu trabalho nos Estados Unidos, advocacia internacional, e a gente comemorou, vibrou a conquista e surgiu essa oportunidade de estar aqui, o André me ligou e eu estou muito feliz de poder compartilhar e contribuir com essas pessoas. Ah, querida, a gente aqui agradece, os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras é que vão agradecer pela oportunidade de ouvir a sua experiência. E a gente começa aqui, doutora Marcela, sempre com uma pergunta muito singela, que é, quem é a Marcela sem o doutora por ela mesma? Essa pergunta significa muito para mim, porque eu sou a primogênita de uma família dos dois lados que nunca estudou. Os meus pais não têm estudo, a minha mãe, desculpa, meus avós, então assim, isso é uma conquista, entendeu? A Marcela é uma pessoa que tem coragem, que conquista as coisas, mas conquista pelo amor, pela calma, pela tranquilidade, pela leveza, pelo meu feminino, que foi o que eu aprendi com elas. Muito bem. Bom, doutora Marcela, assim, eu acho que a gente já ganha aqui com uma pessoa verdadeira, né? Porque você já se mostrou aqui, me permita chamá-la de você, porque uma vez que a pessoa se emociona diante de mim, eu não consigo usar mais os pronomes de tratamento formais, né? Porque agora tem a pessoa aqui, né, que no simples gesto de falar dos pais e da história, já diz muito e já ensina muito, né? Porque vocês, mulheres, definitivamente têm o adjetivo da coragem, da força, da garra e da leveza, né? Então a gente, eu enquanto homem, né, preciso quase sempre me desculpar, porque nós atrapalhamos o mundo, que seria muito melhor se vocês estivessem sempre à frente, e agora está acontecendo, e eu fico muito feliz com isso, tá? Bom, eu queria te perguntar, para a gente começar a falar do nosso tema, se você estiver à vontade, depois dessa catarse, né? Para você contar, né, para os nossos telespectadores, Marcela, mulher, né? Um pouco da sua trajetória até chegar na advocacia internacional, porque não é um ramo muito comum, né, que os alunos e as alunas procuram, então acho que isso pode suscitar muita curiosidade, gostaria de ouvi-la. Então, antes da advocacia internacional, eu acredito muito assim que existe um plano, vamos dizer assim, um plano divino, vamos dizer assim, que está dentro do coração da gente. Antes da advocacia internacional, eu sempre fui uma aluna que teve que trabalhar para poder pagar os meus estudos, porque os meus pais são do campo, são da fazenda, e estudar para nós era algo muito importante na minha família, e trabalhar também, e conquistar essa
não é só uma independência, é um espaço diferente. Então, eu sempre trabalhei e sempre estudei, e quando eu me formei, eu estava fazendo estágio na Justiça Federal, no juizado, e tudo que eu aprendi lá, eu abri o meu escritório aqui de direito previdenciário. E quando eu falo com você que é um plano, é tipo assim, eu abri o escritório no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, a gente não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. Mas lá no fundo, alguma coisa falava, calma, vai dar tudo certo, continua conversando. E eu conversava com a minha família, conversava com os meus amigos, falava que eu sabia que eu tinha feito estágio na Justiça Federal e Direito Previdenciário. E quando passou 6 meses, teve um mutirão da Justiça Federal, lá em Peçanha, e eu levei 1.000 clientes de Direito Previdenciário. Então, o meu escritório, tipo assim, explodiu. E eu falei, nossa, e agora? Agora. Aí tudo estabilizou, eu já estava bem relacionada, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E o que faltava naquela época era um relacionamento amoroso, vamos dizer assim. E aí eu conheci uma pessoa que morava nos Estados Unidos, e eu falei com ele que eu não ia, porque eu já estava trabalhando aqui. E ele falou, não vai, que você vai estudar lá, eu vou te ajudar. Porque assim, hoje é o Dia das Mulheres, mas os homens são essenciais na nossa vida. Sem um homem eu jamais teria tido essa coragem, essa confiança de largar tudo, vamos dizer assim, para recomeçar uma carreira nova, confiando só na minha competência, confiando só naquilo que já vinha comigo, do território, vamos dizer assim, e da memória. Aí eu fui para os Estados Unidos, chego lá, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar inglês e comecei a estudar o direito americano. As pessoas que me conheciam daqui, por causa da rede social, me procurava lá, então eu fazia consultas como advogada do Brasil lá, é legal também, isso, igual aqui. Se você é advogado americano, você pode ter um escritório aqui para prestar consultoria americana, sem precisar de fazer OAB. Então eu prestava consultoria brasileira lá, entendeu? Eu cobrava $50, $100, porque lá é da cultura deles também pagar. Lá não tem isso de vou fazer uma consulta do advogado sem a retribuição do pagamento. Do honorário, né? Do honorário, óbvio. Lá é por pergunta, são $350 por pergunta, dependendo do tipo do advogado. E assim, minha carreira começou lá também, entendeu? E agora a gente vai fazer mais de 10 anos que eu estou aí na imigração internacional, igual a gente estava falando antes. Muito bem, muito obrigado, né, Marcela, por contar essa questão, porque eu acho que, além do desejo, né, tem isso que você trouxe também, que é um pouco de feeling, né? Um pouco de sentir quem é você e o que você pode trazer para o direito. É um pouco daquele espírito que a gente tem dentro da gente, assim, daquele senso de justiça, daquele senso de humanidade. Tipo assim, é possível as coisas acontecerem. Se acontecerem no Brasil, que é tão difícil a gente conseguir as coisas aqui, igual eu te falei, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha fiéis, eu tinha 1001 coisas. Por que em um outro país que eu sei na mesma pessoa que eu sei que eu sou, que oportunidades não vão surgir? Claro. Entende? Claro. Então foi muito baseado nisso. Doutora Marcela, uma mulher de coragem antes de qualquer coisa que estamos todas e todas percebendo, né? Doutora Marcela, além disso, assim, eu queria te ouvir, e eu acho que além deste que lhe pergunta, acho que todas e todos aqui estão muito interessados em saber assim, quais seriam as principais habilidades, né, que o aluno, que a aluna, que o advogado, a advogada precisam desenvolver para trabalhar nessa área tão interessante que é o direito internacional, quer dizer, além do conhecimento de idiomas, o que você diria que é imprescindível para essas pessoas? Isso é uma ótima pergunta, porque às vezes a gente fica pensando que é coisa assim de outro mundo, que você tem que ser muita coisa, que você tem que ser isso, ser aquilo, mas você só precisa ser uma pessoa íntegra. Porque o que protege o ser humano é a integridade, é a honestidade, é o bom caráter e, acima de tudo, a humildade. Eu sempre procurei, até mais voltado assim pela minha origem, ter a humildade de saber que eu posso aprender, eu não sei tudo, entendeu? Eu posso fazer um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, mas eu sempre estou aberta ao novo, entende? Então eu acredito que a humildade somada a um bom caráter, as pessoas têm prazer em te ensinar. Porque tudo que aconteceu comigo nos Estados Unidos, inclusive o meu mestrado lá,
eu comecei a trabalhar, porque lá paralegal é como se fosse um advogado que não tem a OAB. Aí eu comecei a trabalhar como paralegal no escritório de advocacia americano para me entender mais do sistema. Depois que eu estava aprendendo, eu tinha que aplicar, que eu sou muito assim também. Aí eu peguei e comecei a trabalhar como paralegal. Com 3 meses ele falou assim, não, você vai para a faculdade, você vai pegar a sua OAB, eu vou pagar para você. Aí eu falei assim, Mr. Schweitzer? Tipo assim, aí ele falou, não, você vai sim. Aí eu falei, como que eu vou fazer para trabalhar? Eu preciso trabalhar também para sobreviver aqui, porque o meu relacionamento lá também desandou para outro lado depois, que acontece também, né? Claro, óbvio. Claro. E ele falou assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí as coisas foram andando, eu só deixei o barco navegar, vamos dizer assim, eu só deixei fluir, entende? E dando sempre o meu melhor, e dá o seu melhor. Se você tem, igual a gente estava falando, que se você tem 2h30, 6 horas, dá 100%, entendeu? Claro. Você não precisa de 12 horas para dominar o mundo, você precisa de meia hora com um telefonema, mas que você vai estar presente naquilo ali. Bom, eu te confesso que quando eu te perguntei isso, eu não esperava receber essa resposta, mas eu gostei muito, porque você trouxe alguns elementos aqui, né, sobretudo o da honestidade, em paridade com o da humildade. Porque mesmo a doutora Marcela já tendo uma carreira consolidada, trazer esse ensinamento, eu acho que é fundamental para todos aqueles e para todas aquelas que têm interesse em construir uma carreira de sucesso. Porque uma carreira de sucesso, ela é continuamente estabelecida. E ela só é uma carreira de sucesso porque você está disposto a aprender. Exatamente. Né? Então, sempre aceitar que amanhã eu posso ser melhor do que eu estou sendo hoje. E, evidentemente, isso de maneira honesta. E olha que coisa interessante, gostaria de fazer esse comentário que me chama a atenção. Eu acho que, para quem pretende trabalhar, é necessário trabalhar com esse trânsito. Eu acho que todas as profissões requerem honestidade, obviamente, mas quando você sai do seu país, isso se torna também um elemento muito importante. Isso é um elemento fundamental. Fundamental. É, né? Fundamental. Fundamental, porque ali ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Então... Ninguém te conhece. E aquilo é muito assim, igual a gente está falando, é no comportamento, é no jeito de olhar, é no jeito de você fazer as coisas. Então, isso traz a confiança das pessoas, mesmo que em menos tempo, para ela poder te ensinar, correr aquele risco do seu lado. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Pessoal, eu estou adorando essa conversa aqui, porque eu estou aprendendo, além de questões de direito internacional, migração, eu também estou aprendendo questões sobre o ser humano. Eu convido vocês, a todas e todos os nossos telespectadores, para nos acompanharem no próximo bloco. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo e voltamos aqui com a doutora Marcela, com essa prosa que está maravilhosa. Até breve. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente
insere no contexto da aprendizagem do aluno, todos os campos de aprendizagem a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A Gestão Integrada do Território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, estamos de volta aqui ainda com a doutora Marcela, nessa conversa maravilhosa aqui sobre os desafios e as possibilidades de uma advocacia internacional. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria falar uma frase que a doutora Marcela me disse aqui nos bastidores. Dizendo um pouco desses desafios, ela falou assim: você precisa só ser você. Eu adorei essa frase. Isso me parece um dos maiores ensinamentos, sobretudo numa sociedade espetacularizada como a que nós vivemos hoje, onde a gente vive se comparando com o outro e, por vezes, esquecendo quem somos e, portanto, perdendo a nossa força interior. Então, muito obrigado por mais esse ensinamento, doutora Marcela. E aí, assim, a pessoa tem que ter uma boa formação para atuar nessa área. Ela tem que ter caráter. Ela tem que ter honestidade. O que mais, doutora Marcela, que um advogado, uma advogada ou um profissional que pretende estudar direito, um aluno, uma aluna que será nosso aluno ali na frente, precisa para se destacar nessa área e, se quiseres, pode, evidentemente, trazer a leitura que você faz a partir dos Estados Unidos da América do Norte. Então, nos Estados Unidos, hoje, existe uma comunidade de brasileiros muito grande, que são o que a gente chama dos novos ricos. São as pessoas que foram para lá, porque lá realmente existe oportunidades. O sistema nos beneficia com oportunidades e um custo de vida relativamente muito baixo. O que seria um custo de vida relativamente muito baixo, no meu ponto de vista? Tipo assim, você quer comprar um perfume da Chanel. Aqui no Brasil, um perfume da Chanel é R$ 2.500. Nos Estados Unidos, um perfume da Chanel é $80. Uma pessoa que limpa a casa e uma pessoa que é dona de uma empresa super milionária, ela consegue comprar um perfume de $80. Então, assim,
isso gera riqueza para quem migra daqui para lá, porque você conhece coisas melhores, você começa a se envolver numa cultura diferente e você começa automaticamente a fazer dinheiro com aquilo ali. Essas pessoas hoje, lá nos Estados Unidos, elas estão carentes demais de advogados, de pessoas que estão dispostas a solucionar o problema delas no sentido de educativo. É igual eu estava falando com o doutor mais cedo. Gente, existe uma advocacia educativa. O que seria uma advocacia educativa? Agora vi que vai ter direito financeiro na OAB, isso já é um ponto positivo, porque já vai movimentar vários advogados num sistema que já é mundialmente conhecido, que seria o sistema que eu estou falando aqui dos novos ricos, que é o quê? A pessoa vai para os Estados Unidos, faz dinheiro lá, ela quer investir aqui, ela precisa de um planejamento sucessório. Ela precisa de uma holding familiar, uma holding empresarial, para ela ir colocando os bens dela sem pagar imposto, para ela poder fazer as coisas de forma legal. Ela precisa de um planejamento tributário, ela precisa urgentemente de um planejamento previdenciário, que seria o que é um planejamento previdenciário? 99% de quem mora nos Estados Unidos hoje já trabalhou aqui de carteira assinada algum dia, e a gente não vai ficar lá para sempre, não existe isso. A gente quer ter a tão sonhada aposentadoria também, que é uma renda. Mesmo que você tenha milhões, todo mundo quer ter uma renda passiva que você não vai precisar nunca, nem que seja para você fazer doação, vamos dizer assim. Então, assim, essa advocacia educativa, principalmente para os novos alunos que estão começando agora, é a menina dos olhos de clientes que estão com potencial para pagar, tem uma cultura de investir nesse tipo de profissional. E aqui no Brasil a gente tem uma grande vantagem comparado com os Estados Unidos, que é a rede social, a mídia social. Lá nos Estados Unidos a gente não usa rede social igual aqui para divulgação profissional, porque lá a advocacia é muito agressiva. Então a gente usa outdoor mesmo, é propaganda na televisão, é panfleto. Advogado não vai em rede social, é muito difícil, mas é agressivo, é porque o escritório de advocacia lá é o que eu estava te explicando mais cedo. Nós somos representantes da justiça, então nós somos um nome a zelar. Então a gente sabe o que a gente está fazendo. A ética lá funciona de uma forma bem mais sólida, vamos dizer assim, em termos de culturalmente falando, do que no Brasil. Aqui no Brasil é a cultura do medo, né, vamos dizer assim. Ah, não vou fazer isso porque vai acontecer isso, eu não vou fazer aquilo porque vai acontecer aquilo. Lá não. Eu vou fazer porque eu dou conta do recado e não vai acontecer nada, eu vou resolver o problema do meu cliente. Então, assim, esse ramo da advocacia educativa, das propostas, você fazer uma proposta para o seu cliente de como seria o planejamento da vida dele, que migrou para os Estados Unidos e está querendo investir aqui, isso seria uma grande cartada, vamos dizer assim, uma grande vantagem para o mundo. Muito bem. Isso que você traz agora para a gente, né, dialoga com a próxima questão que eu ia suscitar, né, mas antes de fazer essa pergunta, quer dizer, é necessário também que a gente conheça a cultura do lugar para onde a gente vai trabalhar. Né? Então, os exemplos práticos aqui que foram trazidos, quer dizer, a maneira de divulgar o trabalho, essa forma agressiva, né, que por vezes as pessoas não entendem, mas é uma agressividade profissional. É uma agressividade profissional. Perfeito? Né? Nós representamos a justiça, no sentido seguinte, você tem que fazer um planejamento sucessório, desculpa, porque quando você fizer 65 anos, o Estado vai tomar seus bens. Lá é assim que funciona o direito civil. Se você tem 65 anos e você não tem um planejamento sucessório da administração daqueles bens ali que a gente chama de trust, o Estado pode chegar e tomar seus bens, entendeu? Se você realmente não paga o imposto, o Estado também vai tomar seus bens. Então, isso e eu já tenho ouvido falar que isso vai acontecer no Brasil. Então, assim, isso já é uma semente que já vem sendo plantada há muitos anos. E eu tive essa visão há uns 2 anos atrás. E é por isso que eu estou ficando mais tempo aqui no Brasil agora, para mim ver também se isso realmente vai ser vantajoso para o cliente lá. E eu sinto isso. Eu já estou até organizando um evento para setembro. Eu até tenho conversado com alguns colegas aí. Um evento informativo, porque eu vou fazer um processo passo a passo, baby steps. Tipo assim,
Eu vou levar o pessoal daqui, nós vamos explicar a situação lá. Olha, você quer investir no Brasil? O planejamento sucessório é isso. Você quer investir no Brasil? O planejamento previdenciário é isso. Você quer investir no Brasil? O sistema tributário é esse. O risco é esse. Entende? Porque para mim educar também essa população que vai vir atrás de outras pessoas aqui, não de mim especificamente. Claro, claro, claro. Então eu já tenho essa ideia também em mente. Bom, doutora Marcela, a próxima pergunta que eu pensei, ela já começou a ser respondida, né? Quer dizer, quais são, objetivamente, os principais desafios que a pessoa encontra? Então, o principal desafio que a pessoa encontra hoje, essa pergunta eu pensei sobre ela, é a rapidez da informação. Isso é um grande desafio. E esse é um desafio gigantesco, porque excelentes profissionais não se movem por causa da rapidez da informação, eles já sabem do risco, vamos dizer assim, e profissionais que estão chegando no mercado se movem e poluem o mercado. Então, assim, esse é um desafio. A mesma hora que é uma oportunidade, é um grande desafio. Entende? Então, é por isso que eu tenho isso na minha mente. Tipo assim, isso já está começando a acontecer comigo, eu vou pelo menos fazer a minha parte. Que eu vou ensinar as pessoas lá. O meu projeto é ensinar, educar as pessoas o máximo que eu conhecer. E isso vai proliferar de alguma forma. Pelo menos vai sair um arco-íris limpo, vamos dizer assim. É o meu objetivo. Muito bem. Então, tem um termo grego, que é o kairos, né? Kairos é o Deus do tempo oportuno. Então, não adianta nada você fazer a coisa certa na hora errada e tampouco fazer a coisa errada na hora certa. Né? Então, é essa coisa de tomar a decisão correta no tempo que se espera. Então, quer dizer, é uma habilidade e competência hoje muito importante na formação do jurista, de uma maneira geral, porque o tempo hoje corre muito mais rápido. E, portanto, as coisas acontecem de maneira muito rápida. Né? E aí, num mercado como esse, que é o cerne da nossa discussão hoje aqui, né, da nossa conversa, que é essa atuação dentro dos Estados Unidos, que é um capitalismo bastante agressivo, né? As pessoas têm que estar preparadas para isso, evidentemente que tecnicamente, mas também socioemocionalmente, né? Porque se trata aí de gestão do tempo da vida. E aí é outra frase sua que eu quero replicar aqui para os nossos telespectadores, né? Se você tem 30 minutos, 2 horas, 6 ou 12, esteja 100%. Essa filosofia do tempo presente, né? E poeticamente cantada pelo Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que está ligado com isso que você trouxe. Bom, a gente está caminhando para o final e a nossa última pergunta, doutora Marcela, é a seguinte, não é uma pergunta, mas quando a gente recebe as pessoas aqui, o nosso programa é um programa humilde. E ele é tão humilde que ele sempre aprende. E a última pergunta, a última solicitação nossa é assim, me conta um caos, porque os causos são propriedades de quem os viveu. E, portanto, solidariamente, gostaria de ouvi-la, né? Um caos que esteja ligado à sua história, pode ou não se confundir com a sua atuação na advocacia, enfim, sinta-se à vontade para nos brindar com a sua história. Então, o caos que eu queria contar é um caos mesmo, que quase que virou um caos. Logo quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu já comecei a trabalhar nessa área de imigração internacional. Um dia eu estou em casa, o meu tio me liga e fala assim, ai Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda. O netinho, que é o filho dele, foi para os Estados Unidos, está preso na imigração. Eu falei assim, o que o netinho está fazendo preso na imigração? Ele é engenheiro, formado na UFJF. Eu não estou entendendo, eu não sabia se eu brigava com meu tio. E eu não tenho dinheiro para pagar advogado, e meu tio falando, e eu falei, ai meu Deus do céu, problema, bomba. Eu falei, calma tio, deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Aí eu desliguei o telefone e fiquei com raiva daquilo ali, falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que gastar $10 mil com o caso do meu tio. E agora, o que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Eu falei, eu vou resolver, né? Eu liguei para ele e falei, olha tio, eu vou resolver, mas eu vou te falar uma coisa. Quando ele sair da cadeia, ele vai me pagar. E meu tio falou assim,
Tá, ele vai te pagar, nem que seja em 5 anos, em 10 anos. Eu falei, ó, o Netinho é engenheiro no Brasil, ele não precisava de estar fazendo isso, a oportunidade do Brasil é para todos. E eu vou fazer isso porque eu conheço ele e eu sei que ele precisa. Mas você já fica avisado que você também devia ter impedido ele de fazer isso. Falei com o meu tio. Aí o Netinho estava preso lá na Geórgia, em Atlanta, me ligou. Quando ele me ligou, ele estava desesperado, porque ele estava doente na cadeia. E eu xinguei ele, briguei com ele, falei com ele, porque a mãe dele faleceu já tinha um tempo, né? Eu falei, ele está precisando de ouvir umas. Que tá, o cara é engenheiro, estava trabalhando, não precisava de ter feito isso, agora está trazendo preocupação, essa despesa toda sem necessidade. Representando aqui, que eu estou querendo dizer, a realidade que a gente não pode nunca desmerecer uma pessoa. Aí eu resolvi ajudar ele. Ele me trouxe $50 mil em 10 dias, porque tinha mais 30 pessoas presas lá. Então, assim, a partir desse dia aconteceu mais ou menos o que aconteceu comigo aqui no Previdenciário. Minha carreira bombou de novo. E nunca mais eu parei. Então, assim, nunca subestime as oportunidades que aparecem pra gente, entende? Nunca subestime, nunca... Se você sente que aquilo ali tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer, que você sente que você tem aquele dever, vale a pena fazer o sacro ofício, né? Para ver o que tem, porque a vida, gente, não é justa com ninguém, não é justa com ninguém, mas tudo que você dá, você recebe em troca. Tudo que você dá, você recebe em troca, não fica nada sem retorno. Então, assim, você vai fazer igual eu fiz, dê o seu melhor. Faz o que você pode fazer, mas no máximo, na presença, entende? E é isso aí. Muito bem, querida. Bom, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado, tá, assim, pela sua presença, pela sua gentileza, pela sua honestidade, pela sua verdade e por compartilhar conosco, né, uma história tão rica, uma história tão bonita, uma história inspiradora e, além de tudo, humilde. Então, muitíssimo obrigado, tá, pela presença. Espero que você volte mais vezes. E para você, telespectador e telespectadora, espero que tenham gostado dessa prosa. Eu achei maravilhosa. Entendo que nós aprendemos muitas lições aqui, não apenas de como lidar com uma advocacia internacional, os desafios e as oportunidades que elas nos oferecem, mas, sobretudo, é doando que se recebe. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui sobre esse encontro, o aprendizado que eu tive com a doutora Marcela foi reforçar esse preceito existencial, ético e humano. Então, com ele eu me despeço de vocês, agradeço mais uma vez a colaboração dos seus ouvidos, que sem eles o nosso programa não existiria. E espero vocês no próximo Questão de Direito. Muitíssimo obrigado.